Fala, meu povo! Rapaz, eu queria realmente estar vindo aqui para entregar conteúdo, que é o que eu mais sei fazer, né? Para falar de redação, falar de concurso público, que é o que tem sido a tônica do meu canal. Mas eu preciso vir hoje para contar a minha versão dos fatos, né? Sobre o comportamento de uma professora de redação que desde 2020, desde o dia 27 de agosto de 2020, tá gravado, porque eu salvei todas as conversas, graças a Deus, né? Eu costumo fazer isso, eu costumo me cercar, né? Gravei todas as conversas, todos os prints do diálogo que tivemos na época, e hoje eu consigo ter acesso a tudo isso de novo para explicar um vídeo que ela postou na rede social dela hoje, me acusando, né, de misoginia. De que mais, meu Deus do céu? Ataques misóginos proferidos no Instagram de um professor com 128 mil seguidores. E ela postou uma resposta pública dizendo que vai me processar. E não é a primeira vez que ela me ameaça de processo, tá? Sempre deixei quieta essa história, nunca expus a situação, nunca expus a imagem dessa professora, nunca. E até expus lá em 2020, né? Porque eu tava começando na internet. Cara, eu acho que em agosto de 2020 eu tinha, sei lá, 8 mil seguidores. E aqui não tô fazendo comparação de quem tem mais seguidores ou não. Mas eu tava começando naquela época e ela já tinha, sei lá, 50 mil seguidores, já era uma professora reconhecida na época. Mas vamos lá, eu vou contar a história, eu vou começar do final, que é o último vídeo que ela postou, me ameaçando de processo, que vai me processar e tal. Então, se ela fala que foi um crime de misoginia na cabeça dela, né? É um processo criminal, né? Então vamos lá. Vamos entender a história. E como você sabe, hoje em dia a gente tem que se cercar, ainda mais quando se trata de uma questão envolvendo uma mulher, né? Claro, as mulheres têm suas garantias, suas prerrogativas, nós devemos proteger as mulheres, mas a gente sabe que existem algumas aí, né, que adoram ferrar a vida de alguém, tá? E aí depois, para provar, meu amigo, até você dizer que nariz de porco não é tomada, você já tomou muita chibatada nas costas. Lá ele, né? Mas bora lá, gente. Eu vou aqui primeiro mostrar o vídeo dela e depois eu vou contar a história com prints, com provas, tá? Com provas do que aconteceu de verdade. Ela disse que não me conhecia, mas deve ter a memória curta, né? Mas vamos lá, eu vou soltar o vídeo aqui. Eu fui vítima de ataques misóginos repulsivos no Instagram de um professor de redação com cerca de 128 mil seguidores, cujo nome eu nunca havia mencionado no meu Instagram e nem sabia da existência desse ser até o presente episódio, já que eu nunca cito o nome de outros profissionais, justamente para evitar qualquer conflito pessoal ou qualquer ilegalidade. Foram ataques repugnantes, com teor de misoginia, proferidos gratuitamente, sem que houvesse qualquer motivação direta da minha parte para tal processo, já que houve o cometimento de graves crimes contra a honra e também a violação da dignidade da pessoa humana. Do ponto de vista pessoal, eu fiquei com pena da alma desse professor, da família dele e até dos seguidores dele. Afinal, quem a gente segue reflete quem a gente é, influencia a nossa energia. O ataque não diz algo sobre a vítima. Rapaz, quem vê esse vídeo aqui e não sabe do que aconteceu de verdade, começa a me odiar com todas as forças, né? Claro, ela não citou meu nome aqui, mas vamos entender aqui a situação. Rapaz, assim, se você não conhece essa professora, você não sabe quem é a figura. E aí, com certeza, vai ter gente aqui no vídeo que vai comentar. E assim, se você tem dúvida de quem é a figura, olha os comentários aqui. Tá? E aqui, ó, não, são comentários de pessoas que eu não conheço. Vão ser vários comentários das pessoas falando e dizendo quem é a professora, quem é essa professora, o que é que ela faz na internet. Tá? Então, uh, eu vou mostrar aqui
E assim, desculpa, minha gente, de verdade, você que me acompanha aqui e, pô, não tá interessado nesses assuntos, você que realmente me acompanha para consumir o conteúdo que eu ofereço, que é o que eu mais sei fazer aqui, dar aula de redação, enfim, ajudar as pessoas, mas desculpa mesmo, mas eu preciso falar até para me defender. Mas bora lá, eu vou lá, voltar lá pro começo para 2020 para mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Então, linha do tempo. Dia 27 de agosto de 2020, ela disse que não me conhece, ela disse que nunca ouviu falar de mim, mas eu lembro dela. Eu lembro do que ela falou, eu tenho os prints salvos. Recentemente o Danilo Gentili se salvou de uma dessa, né? Se safou. Ele tinha conversa de uma reunião lá e conseguiu provar que a moça estava mentindo sobre ele lá, sobre uma acusação de assédio, enfim. E graças a Deus, meu bom Deus, que nunca dorme, que está sempre me protegendo, eu tenho aqui também a história. Então, ela falou, aqui tem aqui, né? É porque ela mudou o arroba dela, né? Mas lá na época, em 2020, era redação para concurso, alguma coisa com o nome dela. E aí tem até o arroba que eu marquei ela, né? Eu marquei ela nos stories. Eu postei a mensagem que ela mandou para mim, me dando a entender que eu estava plagiando o material dela. Cara, eu não conhecia essa professora. E ela falou assim, ó, e cuidado com a propriedade intelectual da página. Se eu souber que usou qualquer conteúdo de minha propriedade intelectual, não hesitarei em processá-lo. Sem mais e boa noite. Aí eu falei, ai meu Deus, de onde tirou isso, mestre? Procure algum exemplo seu na minha página, não projete nos outros aquilo que não consegue vencer em si. Enfim, e aí a gente ficou batendo um boca ali um tempo. Eu lembro que já era tarde da noite, enfim. Então ela tava dizendo para eu tomar cuidado porque ela tava de olho, porque ela tava sugerindo que eu tava usando o material dela. Ó, fica ligado aí, você tá usando meu material, eu posso te processar e tal. Ameaça, né? Uma ameaça. Aí eu postei isso nos stories até para me proteger. E aí, cara, na época eu lembro que foi uma saraivada de mensagem das pessoas, enfim, falando das suas experiências com ela, experiências negativas. Assim, eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que tiveram experiências negativas, pelo modo como ela se comporta, assim. Enfim, repito, olha os comentários para você entender quem é a pessoa. Eu não vou falar aqui para não ficar parecendo que eu tenho ódio dela, né? Mas enfim, vou postar outras mensagens aqui dela. Daí ela prossegue. Lendo sua postagem sobre esqueletos, primeiro indício de violação do meu conteúdo. Olha, ela já tá afirmando que eu violei o conteúdo dela. Cara, o que é que eu queria copiando material dessa pessoa, velho? Talvez sejam necessários dois processos, um por crime contra a honra e outro por violação do meu conteúdo. Ela fala crime contra a honra porque eu postei a mensagem dela me acusando lá e ela disse que eu tava violando a honra dela e tal. Ou seja, sabe aquela pessoa que te agride e se você revidar, a culpa é sua, entendeu? É uma pessoa meio caótica. Tem uma mente caótica. E, cara, essas pessoas, a gente tem que ter dó delas, tem que ajudar essas pessoas, a gente tem que, de alguma forma, tentar ajudá-las. Mas quando a gente percebe que elas estão passando do limite, a gente tem sim que se proteger. Não adianta. Você vai falar assim, ah, pessoa, deixa pra lá, cara, não é você que tá aqui. Ela fez um vídeo, sabe? Anteontem, ela postou um stories, me mencionou no vídeo. Eu tô bloqueado do Instagram dela desde 2020. Ela me bloqueou. E depois ela sempre falava comigo por perfis fakes. Tem os prints também aqui. Ela tem vários perfis fakes. Se você olha o Instagram dela, ela usa vários perfis que ela mesma cria para ficar validando o trabalho dela. Então, se você olhar, por exemplo, o vídeo que ela postou hoje, vai ter lá vários comentários positivos. A maioria, pode ter certeza, a maioria é de perfil fake que ela mesma cria para validar o trabalho dela. E ela falou comigo com vários perfis diferentes. Ela falava, mandava mensagem, me bloqueava, depois mandava de outro. Sabe, uma perseguição? Hoje é crime, né? Ela ficou me perseguindo por muito tempo, usando vários perfis diferentes para me ameaçar. Enfim, tudo isso para te mostrar, assim, quem é a pessoa, o que ela fez ali comigo em 2020. E aí, a gente passou um tempo, eu não tive mais notícia dela, vez ou outra, algum seguidor me mandava um print de uma indireta,
com a palavra brabo ali, o brabo não sei o quê, e ela tentava, fazia jogo de palavras para não parecer que era direto para mim. Mas sempre tinha um brabo no meio, uma crítica ao brabo. Ela via que eu tava crescendo, inclusive nessa época aqui, inclusive, ela mesmo redigiu uma petição inicial, né, que seria a petição inicial do processo de violação de propriedade intelectual. Ela falou assim: investigando seu trabalho, hein? Amanhã começa a redigir a petição e te mando o print da primeira parte. Só vou expor seu nome se eu ganhar o processo. Enfim, e aí ela postou no feed dela o print da suposta petição inicial que iria da ação que seria proposta contra mim. E ela postou lá no feed dela, sabe? Toda altiva, que estão me humilhando, estão roubando meu material. E aí a gente viu os comentários das pessoas lá e tal, elogiando ela, sabe? Bajulando ela, dizendo que tinha que processar mesmo. E depois ela apagou. Enfim, no fim das contas, não me processou nada, não fez nada, porque ela sabe que é mentira. Ela sabia que era mentira. Mas enfim, então vez ou outra alguém me mandava esse tipo de mensagem e eu sempre deixei de lado. Cara, nunca mais dei bola. A gente faz um trabalho aqui que dá... É muita energia que a gente gasta, sabe? É muita coisa para fazer, muita aula, muito material. Então nunca tive esse tempo para gastar com ela, até porque eu também estava bloqueado, enfim. E aí eu fui pesquisar também a fundo a vida dela e eu descobri que ela já fez a mesma coisa com outros professores. Então, outros professores da região, ela é de Goiânia, outros professores da região haviam relatado que ela havia processado outros professores também, pelo mesmo motivo. Ela tem uma mania de perseguição. Ela acha que está todo mundo copiando o material dela, porque ela é a melhor, ela é a única que aprova todo mundo, todos os alunos dela gabarita a redação e todo mundo, e ela acerta todos os temas de redação. Ela tem essa mania de grandeza e essa mania de perseguição, né? Uma mania persecutória. Isso diz muito sobre eventuais dificuldades mentais da figura, né? Não vou entrar no mérito, não sou psicólogo, mas tem aí algumas coisas que denunciam um pouco do comportamento dela, do caráter dela. Mas bora lá. E, repito, reforça a necessidade de que essa mulher precisa de pedir ajuda, de ter ajuda profissional, sabe? De alguém tentar ajudá-la, porque ela já tá começando a causar prejuízo, assim, sabe? Eu não vou atrás disso, eu não vou processar nem nada, mas ela tá causando um dano a mim agora, né? E como isso reverbera na internet, eu preciso também me defender. E aí, como eu falei, né? Ela processou outras pessoas. Eu vou citar aqui um exemplo de um processo que o juiz indeferiu a inicial porque ela não apresentou prova. Ela ajuizou a ação no juizado especial, né, sob argumento de plágio, e o juiz simplesmente indeferiu. Tem aqui a decisão interlocutória do juiz. Ó. Como não se trata de um processo em segredo de justiça, é um processo público, eu consegui acessar pelo nome dela, enfim. Daí eu marquei aqui, inclusive essa foto aqui é da época, né? Da época lá. Daí o juiz fala o seguinte aqui na decisão, ó. Ocorre que a reclamante não trouxe aos autos prova de que os slogans, estratégias e marketing citados sejam protegidos por nenhum tipo de registro nos órgãos competentes, a impossibilitar esse juízo de adentrar ao mérito da demanda. Ademais, são elementos publicitários comuns e amplamente utilizados por diversos cursos. Então, aparentemente, ela acusou o professor lá, professor inclusive que trabalhava com ela nessa época, acusou de ter copiado materiais dela, estratégias, e o juiz falou: olha, não tem prova nenhuma, você não conseguiu juntar prova nenhuma de que você detinha a estratégia, né? Porque assim, uma coisa é, por exemplo, você falar que a redação, por exemplo, a redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na cabeça dela, quem faz a aula dizendo que redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que é uma ideia amplamente difundida na literatura, parece que foi ela que criou essa teoria, e todo mundo que falar que redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão, está copiando o material dela. Mas, enfim, eu vou mostrar agora os últimos acontecimentos. Deixa eu tirar esse troço aqui.
Então, anteontem, nos stories dela, respondendo uma caixinha de perguntas, alguém perguntou assim, e esse alguém provavelmente foi ela mesma, tá? Ela mesma deve ter feito a pergunta para ela mesma responder. O que acha dos professores que não são formados em letras e se acham os brabos da redação? Olha, gente, se você não vê que ela tá falando diretamente para mim aqui, então você tá cego, porque, cara, os brabos da redação, sabe? Ela falou direto para mim. E realmente, ela sempre usou essa, inclusive naquela conversa lá de 2020, ela falou: você não é nem formado em letras, não sei o que, você não pode dar aula de redação e tal. Primeiro que para dar aula de redação ninguém precisa ser formado em letras. Na faculdade de letras, pouco ou quase nada você vai aprender sobre dar aula de redação. Acredite, a faculdade de letras não ensina ninguém a dar aula de redação. Agora, não existe nenhuma lei, nenhuma norma que proíba alguém que não é formado em letras dar aula de redação. Então eu me sinto muito tranquilo em relação a isso. E não sou formado em letras, não. Sou formado em direito, tenho 3 pós-graduações, uma delas em revisão textual, tenho mestrado. Me sinto confortável demais. Fui nomeado em 7 concursos, fui aprovado em 12. Então, esse meu histórico, essa minha bagagem, me dá condições e aparato para eu conseguir dar aula. Nenhum aluno, nunca, nenhum aluno que vai botar lá seu cartão de crédito para pagar o valor do meu curso, nunca chegou para mim e perguntou: professor, se o senhor não for formado em redação, não compre seu curso. Não, cara, não existe isso. Então ela fala assim, ó, dá pena dos alunos deles. Não sabe escrever uma linha coerente. Então tô falando dos meus alunos, né? Não tem repertório argumentativo. É assustador. Ficaram desorientados na prova da PF, na redação da PF administrativa. Enfim. E aí, cara, ela passou do limite. Porque aqui, ela de novo me mencionou, fez uma crítica pessoal. Meu irmão, eu critico métodos. Eu critico métodos. Eu não critico pessoas. Recentemente eu fiz um vídeo de react do Evandro Guedes. Mas eu não ataquei a pessoa do Evandro Guedes. Eu ataquei os métodos dele. E eu falei daquilo que eu acredito que é bom nele. Exaltei as características positivas. E o questionei sobre eventuais contradições. A minha crítica ao Evandro Guedes foi: olha, como é que você diz que vai voltar ao mundo dos concursos públicos e no mesmo dia faz um vídeo falando que os concurseiros estão na 4ª camada de consciência, ou seja, estão com a consciência baixa, tem baixa consciência, que os concurseiros não são evoluídos. Então, foi esse o teor do vídeo. Eu não estava criticando o Evandro, eu estava criticando a contradição, a suposta contradição dele. E aqui ela me ataca, ela ataca os meus alunos. E aí, meu amigo, eu não pude ficar calado. E aí, por que ela me acusou de misoginia? Para quem não sabe o que é misoginia, uma conduta misógina é uma conduta que representa uma aversão a mulheres. Pelo contrário, cara, como assim? Eu falei, porque ela postou, eu vou postar aqui o que ela postou, vou reproduzir aqui, tá? Ela mesma respondeu aqui nos stories, ó. Tá aqui nos stories. Alguém perguntou assim, ou ela, não sei que ela mesma induziu a pergunta: por quais motivos você postava fotos sensuais e tem o perfil de redação? Então, para quem não sabe, vou contar. Essa professora ficou conhecida, inclusive o próprio Instagram bloqueou a conta dela uma época, porque ela prometia postar fotos sensuais e nudes caso acertasse temas de redação. Foi na época do concurso da PRF. Ela divulgou: olha, se eu acertar o tema da redação, eu vou postar nudes. E postou mesmo, tá? E não acertou tema nenhum, não. Mas postou. Postou acho que 2, 3 fotos lá sensuais. Até tava cobrando, né, para mandar nudes para alunos. Tem prints aqui. Enfim, eu não vou postar, mas se ela me acusar disso, eu vou mostrar o print, né? E ela falou assim, ajudava no engajamento. Olha o nível da pessoa. E eu sou misógino, né? Ajudava no engajamento. E eu gostava de ver os candidatos desesperados por um encontro comigo. Ou seja, não há problema algum de você ter um relacionamento com um candidato, com um aluno, sei lá, um seguidor. Não há problema algum. Agora ela fala, gostava de ver os candidatos desesperados por um encontro comigo. E ela fala que saía com alunos e que
não sai mais porque o nível dos candidatos é muito baixo, as pessoas não têm cultura, o nível dela é muito alto, as pessoas estão em nível muito baixo, só sai com quem ganha pelo menos 15 mil por mês, é isso que ela fala, né? Quem vê os stories dela sabe do que eu tô falando. Porém, depois criei repulsa de abrir o direct e me deparar com a foto de homens feios e com péssima escrita. Olha aí o nível da mulher, né? Há homens que queriam um encontro comigo, mas nunca compraram um curso de redação para aprender a escrever. Então, tire suas próprias conclusões. Os homens que comentavam as fotos eram homens com baixo investimento em aprimoramento. Então, a acusação de misoginia dela aí, você conclui o que você quiser sobre essa acusação de misoginia. Porque se tem alguém aqui que odeia homem, né? Claro, misoginia é repulsa a mulheres. Mas o comportamento dela aqui diz muito sobre como ela enxerga os homens. Mas enfim, galera, é isso, assim. Era só pra vocês entenderem mesmo. Onde eu fui amarrar meu burro, né? Onde eu fui amarrar meu burro. Depois de de muito tempo, 4, 5 anos mais ou menos aí. 5 anos, né? Foi 2020. A professora volta, né? Acho que viu lá meu crescimento, viu a gente evoluindo com muita humildade, fazendo um trabalho bem feito, com constância. E ela precisa realmente atacar alguém, ela precisa realmente pisar em alguém para tentar ganhar engajamento e vai ganhar, né? Ganhou um vídeo agora de 21 minutos falando especialmente sobre ela. Mas era só para realmente deixar claro o que aconteceu. E se vier processo, que venha. Eu vou apresentar minha versão dos fatos. Existe um negócio chamado de exceção da verdade nos crimes contra a honra, né? Então, vamos apresentar nossa versão. E é isso. Se você viu o vídeo dela e não entendeu, tá aí a explicação, tem provas, tá tudo explicado. E comenta pra mim o que é que você acha dessa situação. Eu sei, eu não deveria estar postando esse vídeo, mas para me defender, para realmente... Como a gente sabe como é a internet, né? Quando a mulher acusa alguém de misoginia, quando a mulher acusa alguém de alguma coisa relacionada à condição feminina, e a gente sabe que sim, acontecem muitos casos de abusos, exploração, mas nesse caso a gente tem que se defender, porque eu tenho um certo receio do que pode virar essa acusação dela aí. Então, sigam ela, a professora Sinara Marques, vejam lá quem é a figura. Ela provavelmente vai se comportar agora de uma forma diferente para tentar passar a imagem de boa moça, mas é isso. Galera, obrigado e desculpem o desabafo.